E falando desses pontos, dessas questões, se a gente pudesse linkar aqui os principais erros num processo de venda, qual que você destacaria de forma prioritária para nós? Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando, associados, empresários. Um grande orgulho de estar aqui e mais do que isso, um orgulho de começar o ano de 2023 com a pessoa que aqui está. Thiago Consa. Acabei, eu preciso de uma maneira diferente começar e dizer o seguinte. Acabei de sair de um evento que eu tô com a energia 300%, o qual você participou. Que bom. Muito legal. E quem é o Thiago Consa? Me entregaram aqui, no roteiro, um currículo do tamanho dessa sala aqui. Alguém, não foi minha equipe que mandou. O Davi, eu falo, rapaz, não manda negócio de currículo longo. Eu falo que trabalha com venda, depois ele explica o que faz. Mas eu preciso de destacar sua liderança, do orgulho de ser um vendedor. Preciso de destacar também a sua liderança do maior clube de vendas, imersão e gestão que existe no Brasil. E eu queria que você falasse um pouquinho dele também para nós. Mas antes disso, se apresente para a nossa audiência e fale um pouquinho para nós, para os nossos associados. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, né? Sempre quando a gente tem a possibilidade de ganhar voz aí, né? Com o nosso movimento, para mim é sempre orgulho. Então, obrigado. Para quem não me conhece, eu falo para quem me conhece e não me conhece, meu nome é Thiago Consa, não muda nada isso, meu nome. Fiz toda uma carreira com vendas, né? Desde muito cedo. Fomos evoluindo, aprendendo. E quando a gente entendeu que vendas era uma profissão, né, como qualquer uma outra, tem ciência por trás, tem metodologia, tem passo a passo. Falei, pô, isso aqui precisa ser divulgado mais porque é uma profissão, que é a profissão que mais tem no mundo, né? Tem uma pesquisa muito legal no livro do Daniel Pink lá, Vender da Natureza Humana, mostrando nos continentes, né? É a profissão que mais tem. Quando você olha nos principais sites aí de empregos, né, do Brasil, por exemplo, é a vaga que mais tem, né, que é a vaga de vendedor. Então, eu comecei a pensar nisso nessa minha atividade, que a gente precisava trazer orgulho para isso. Uma atividade que é o coração de um negócio, né? Qualquer empresa que ela é pensada, depois ela é concebida, aí depois ela cresce, tudo com um único intuito, comercializar. Né? Então, empresa vive de venda. Né? O que ela vende é um meio, como eu falei na palestra, se é produto, serviço, acaba sendo um meio. E aí tudo aquilo lá, eu falei, pô, o coração da empresa é o departamento mais subestimado da empresa. Falei, não pode ser, né? E aí a gente foi trazendo baseado em quê? Baseado em dados, pesquisa, ciência, passo a passo, metodologia, ganhando respeito no mercado. E hoje a gente tem esse movimento que é o Orgulho de Ser Vendedor. Começou como movimento, hoje é o nome da minha empresa de treinamento e educação para vendedores. E nós temos o Sales Club, que depois, agora em 2020, foi criado, né? Finalzinho de 2019, que é uma empresa de educação voltada para gestores e donos de empresa. Então lá a gente ajuda com essa bucha que é montar, estruturar e escalar operações comerciais e acho que estão conseguindo fazer aí, de certa maneira, um certo sucesso e ajudando aqui e fora, né? A gente agora conseguiu também um parceiro em Portugal, né? Onde eu tive lá no mês de novembro e agora a gente vai começar a operacionalizar, porque lá precisa bastante também. O pessoal fala que Brasil, o atendimento é ruim. Meu amigo, o Brasil é um dos melhores atendimentos que tem no mundo, né? O brasileiro, para mim, se não é o melhor, está ali entre os 3 melhores vendedores que tem no mundo. Nós temos muito a ensinar, principalmente ali para os europeus, o que é uma jornada do cliente, o que é um atendimento, né? O que é se preocupar genuinamente com o cliente. E tudo isso faz parte dessa jornada. E então, pouquinho em pouquinho, com parceria, igual a gente está aqui com você agora, ajudando a divulgar isso para o Brasil. Que legal. Falar em parceria, já vou fazer uma provocação, deixar uma promessa a todos os associados. Gente, vem parceria nova, acompanhe aí a gente na rede, tem coisa legal. E a minha própria camisa diz aqui, ó, eu tô até aqui falando, ó, capixaba, porque eu tô querendo trazer pro nosso solo aqui coisas interessantes, porque o solo capixaba merece, precisa, e eu tenho certeza que com você parcerias novas virão. Mas na sua apresentação logo já me trouxe, já falou um pouco, inclusive, da sua jornada de iniciar, como você iniciou nesse meio, nesse caminho, nessa sua entrega que hoje transforma a vida de muitas pessoas e te coloca, sem sombra de dúvida, como o principal palestrante de vendas do Brasil, treinando inclusive mais de 1 milhão de pessoas, né? É isso aí. E isso nos dá muito orgulho de estar podendo falar com você.
E eu gostaria de, na sua visão, falar um pouquinho, se pudesse dar alguma dica, dar uns insights aqui com relação das boas práticas da gestão de um time comercial Legal, legal. e para aquele associado que nos assiste, que está buscando isso, ou aquele que deseja iniciar ou deseja evoluir, falar um pouquinho da gestão do time comercial e os desafios que ali por trás tem. Bacana. Bom, primeiro, né, fiz toda a minha carreira na parte comercial, e aí a gente foi entendendo um pouquinho, aí saí do vendedor, depois fui coordenador, supervisor, então eu fiz toda a jornada, né, fui gerente e hoje sou dono de empresas, né, então a gente conseguiu olhar por todos os ângulos da parte comercial, né, de vendedor, representante comercial, coordenador, supervisor, gerente, e agora como dono. Então, isso facilita muito para a gente entender, porque talvez o olhar comercial, né? Dependendo de onde você está olhando, pode fazer sentido. Quando você troca de posição, talvez aquilo que você olhava do outro jeito não faça tão sentido na parte comercial. Bom, para quem tem uma empresa, enfim, está empreendendo ou quer crescer ou quer montar uma equipe comercial, às vezes, né, ele é um MEI, ou enfim, ou está com um funcionário e quer montar uma equipe comercial, só ele vende ainda. Existem algumas coisas que, dependendo do segmento, ele varia, mas tem coisas que não falha nunca, né? A empresa, todo mundo na empresa tem que pensar em vendas. Esse é um fato. Né? Por quê? Senão, um vende e o outro não entrega. Né? O vendedor vende e o financeiro não fatura no tempo certo. Né? Então, assim, a empresa tem que ter uma cultura comercial. Né? Ali se vende. Então, todo mundo, ou alguém está vendendo, ou alguém está trabalhando para que uma venda aconteça ou seja entregue. Então, essa cultura comercial parte do dono. Cultura é de cima para baixo. Então, assim, o que é cultura em geral para facilitar? Cultura é a maneira como você mantém, reconhece e promove as pessoas da empresa, ou demite. Então, isso grita mais do que qualquer frase bonita. Não, aqui nós somos aqui nós focamos. Então, o olhar tem que ser comercial. O departamento comercial tem que ser organizado. Então, primeira coisa, o departamento comercial precisa ter processo. O que é um processo? Primeiro, quem está no comercial tem que saber o que fazer. Então, por exemplo, numa loja, como que a pessoa aborda? Tem que ser um padrão. Então, para ela montar uma boa empresa, que é com cultura comercial, o comercial tem que ser o mais regrado. Não o que acontece na maioria das vezes, que é o mais subestimado. Então, ali, duas coisas. Primeiro, então tem que ter padrão. Então, como funciona? O cliente entra, por exemplo, como que é abordado? Tem uma lista, olha, fala isso, aborda dessa maneira. Vou fazer perguntas. Quais perguntas eu faço? Né? Como que eu apresento o produto? Como que eu negocio as principais objeções se tiver? Como que eu peço um fechamento? Então, quando você tem um padrão, né, aquilo começa a organizar a casa. E você depende menos, que aí entra no maior problema, talvez, quem monta equipe comercial, que é depender de vendedor. Então, quando você não tem um padrão, você depende que o vendedor traga um padrão. E aí fica esse desespero que todo mundo faz. Pô, eu não acho vendedor, e não acho vendedor mesmo, né? Por quê? Porque ainda poucas pessoas veem vendas como uma profissão que você pode fazer uma carreira. Fazer toda uma carreira em cima disso, ter uma boa vida com isso, poucas pessoas veem. E aí elas não estudam, não se preparam, e aí a consequência é essa, né? Qualquer segmento onde alguém não se prepara para fazer algo, vai fazer mal feito. Então quem está fazendo, primeiro, criar um padrão. Como faz? Thiago, mas eu vendo, não sei criar um padrão. Você vende? Eu vendo muito bem. É isso que a maioria fala, né? Estou começando a empresa, eu vendo muito bem. Pronto, você já tem esse padrão. O que você faz? Pega uma folha de papel, começa a escrever isso de forma simples. Na hora que você vai falar com o cliente, como que você fala? Você fala bom dia, você pergunta o quê? Você começa a criar um padrão para isso. Segundo, quem está no departamento de vendas tem que ser uma pessoa que ganha bem. Isso acontece muitas vezes na empresa. A pessoa vai começar a montar uma equipe comercial, ela começa a ver como é que ela consegue trazer alguém pagando o mínimo possível. Né? Então as pessoas elas têm que ser incentivadas a fazer aquilo. Quem trabalha na área comercial, em geral, tem um carinho maior pelo dinheiro do que às vezes outros segmentos. Então esse tem que entender que bons vendedores, eles custam. Por quê? Porque o vendedor é o que põe dinheiro na empresa. Se eu vou colocar dinheiro na sua empresa, eu sei que eu vou colocar porque eu sou bom, por que eu trabalharia por pouco? Então esse é um fato, né? Você trazer alguém da parte de vendas que não tem uma possibilidade de ganhar bem e que não tem um processo, pronto, é o desenho para dar errado. Entendi. E é algo assim que me chama muita atenção na sua fala, porque nós estamos falando de DNA, né? Aculturamento é DNA daquela operação, né? E cada vez mais isso parece pra gente que é algo muito importante de se tratar, mas com DNA comercial. Eu escutei isso lá de uma maneira muito, muito positiva e espero, de fato, que isso seja uma grande dica para todos aí que nos acompanha e enfim.
Mas dentro de uma equipe comercial, nessa gestão toda, com essa implementação, Só complementar rapidinho, né? Que claro, a pergunta às vezes pode falar, Tatiana, como é que eu sei que eu tenho uma cultura comercial ou não? Né, como é que eu sei que o departamento, né? Que eu tenho um olhar. Eu falo assim, o departamento comercial tem que ser o departamento onde todo mundo na empresa queira trabalhar. Faz essa pergunta dentro da sua empresa. se a resposta for negativa, você está com um problema. Exato, e quanto mais pessoas falarem não, mais claramente o departamento comercial não é um lugar atrativo. Lembrando, o departamento comercial é o coração do negócio, né? É dali que pulsa, né? E joga dinheiro para todos os outros departamentos, né? Pois Então, é. isso é importante lembrar. E muito mais que uma frase, é uma atitude, né? Sem dúvida. E é uma reflexão muito positiva e eu gostaria muito que isso ficasse firme, assim, né? E dentro desses desafios todos, avançando para essa cultura comercial, para esse DNA e etc., você vai encontrar naturalmente talentos de venda, vendedores e o que a gente vê, uma dor, inclusive, que muitas vezes você pega um grande vendedor, coloca num cargo de gestão e muitas vezes você nem vai ter um gestor e nem um bom vendedor. Exatamente. E a pergunta, é possível ter um bom vendedor no cargo de gestão? Boa pergunta, excelente pergunta. Ou não? Ou isso não se comunica, ou isso sempre vai ser um erro? Ó, em geral, vou falar da minha experiência, né? Vou falar daquilo que a gente vive, que talvez eu tenha alguns pontos. Bom, uma das coisas é que a gente faz o que fala, né? Então, da minha experiência, geralmente, o melhor vendedor, em geral, tá? Claro, tem exceção, sim, mas vamos falar em geral. O melhor vendedor não vira bom gestor. O melhor vendedor. Eu acho que para um gestor comercial ser bom, ter bons resultados, ele tem que ter tido bons resultados com venda. Isso é sem dúvida nenhuma. Mas quase sempre o melhor vendedor não vira o melhor gestor, né? O Jim Collins, que é um cara muito famoso, enfim, tem vários livros, mas lá no Feitas para Durar, ele fala das 5 partes da liderança, tal, como vocês sabem. Por que não dá certo? Porque, em geral, o melhor vendedor no Brasil, acho que no mundo ainda tem uma estrutura muito de pagamento pelo aquilo que você entrega. Então ele é pago, ele é contratado, as atividades dele, ele é aplaudido, reconhecido, tudo para entregar resultados individuais. Então ele acaba sendo um perfil que a gente chama de lobo solitário. Um cara de muita força, que ele faz acontecer, tá? Por quê? Porque grande parte do ganho dele, do sustento dele, tá na entrega individual, né? Do trabalho dele individual. Aí você imagina então que essa pessoa, ela tá sendo ela já tem uma característica para isso, ela tá sendo forjada, né? Os comportamentos estão sendo reforçados dele, quer dizer, ó, entrega resultado individual, trabalho individual. E aí, isso ele fez durante anos. Aí, da noite pro dia, agora, isso não conta. Agora, ele tem que fazer com que os outros vendam. Vender é uma atividade muito difícil. Agora, fazer os outros venderem é muito mais difícil, né? Então, ele foi treinado, reconhecido, aplaudido, incentivado para entregar resultado individual. E da noite pro dia, agora tem que fazer que o grupo faça isso. Então, claramente, isso tem um perfil muito difícil para acontecer. Então, o Jim Collins fala lá, né? Liderança número 1, alguém muito bom tecnicamente, que executa muito bem. E o número 5, que ele consegue pensar estratégia, caminhos, tal. Então, existe Você põe alguém que está no nível de liderança com cobrança de nível 5. Então, claramente, isso não vai dar. O que, em geral, boas empresas, mais estruturadas, obviamente, fazem? Eles fazem um plano de sucessão. Então, ele faz um projeto com essa pessoa, então mapeia, primeiro, se ela quer. Empresas boas, o que elas fazem? E com estrutura, ela tem carreira em Y, né? Então, ele pode ir subindo como cargo de vendedor, talvez ele pode ganhar muito mais que o de gestor. Ou quem quiser evoluir na carreira e ir para o cargo de gestor, também tem a possibilidade, né? Então, essas são empresas mais estruturadas. Você pode fazer essa carreira e ir, então ele vai crescendo, porque a pessoa tem que sentir que está crescendo, ganhando mais e tal. Alguns que fazem, puta, eu não tenho mais o que fazer, o cara tá ganhando bem, eu vou jogar ele para gestor. É isso. Perde o ótimo vendedor. Isso. E ganha um péssimo gestor. E não dá para você voltar depois. Então você perde a pessoa para lá, né? Porque ele não sabe liderar. Aí o que acontece para piorar a situação? Esse cara que virou gestor, ele também pode vender. Pronto, aí Aí vira concorrência dentro do próprio time. Porque assim, a função do líder, do gestor, é desenvolver pessoas. E isso exige muito de uma pessoa. Muito tempo, muito foco. Ele precisa ser gestor para depois ser líder, então ele tem que controlar os indicadores, então ele tem que acompanhar, tem que fazer com que o cara preencha CRM. É muita coisa. Se ele faz isso, ele não consegue. Um dos dois ele não faz bem. E para onde você acha que ele vai correr?
O cara ficou 10 anos vendendo. E agora ele é gestor. Você acha que se precisar bater a meta, ele vai criar um plano para bater a meta ou ele vai para a rua para bater a meta? Ele vai para a rua para bater a meta, claro. Vai pegar telefone, vai ligar para ele vai fazer aquilo. Então, quer dizer, acaba maquiando, porque o número acontece, mas ele não está fazendo a função dele. Não está fazendo a função dele. Então, ele não está desenvolvendo pessoas. Ele é mais um outro vendedor. E no caso da empresa é horrível, porque você não desenvolve pessoas, você anda de lado, né? Você fica refém de pessoas. Não fica refém do processo, que é o ideal. Entendi. Dessa colocação, foram 2 provocações assim que me chamaram a atenção muito fortemente. Primeiro, um equívoco ou erro, né? Como queira, de tentar promover um bom vendedor com um cargo de gestão. Isso me parece ser um equívoco ruim. E que o gestor, ali, ele precisa ter um foco muito diferente do que aquele lobo solitário, né? São 2 coisas que acaba... E a ausência também de uma carreira bem determinada, etc. Como se você tivesse que virar gestor para ter uma... para crescer. Né? Então, esses 2 pontos são pontos que eu queria já fazer 2 provocações para você nos ajudar, né? A primeira seria, mesmo não sendo o melhor vendedor, aquele que naturalmente ou habitualmente ocuparia o cargo de gestor, aquele que tem a característica que poderia ocupar esse cargo. Quais são as habilidades que precisa ser identificada para trazer ele para um cargo de gestor? Ainda que ele não seja o melhor ou que ele apenas faça parte de um time ali. E a outra pergunta que tem a ver também com essa preocupação que foi colocada aqui, o gestor pode fazer vendas? Boa. Vamos começar pela primeira lá, né? Bom, a característica, ela está alinhada com a descrição de cargo. Então, por exemplo, se aquele gestor, né, eu vou subir a pessoa para gestor, mas a empresa já está contando que ele vai vender, então, assim, primeiro a descrição da gestão está errada. Mas de acordo com aquela descrição, então tem aquele perfil. Agora, se a gente imaginar qual é a descrição ideal do gestor, que é desenvolver pessoas, ser gestor antes de ser líder, né? Então ter controle de indicadores antes de ser motivacional ou de ser um líder, né? Ele tem que ser indicador, então ele tem que ser gestão, tem que ter rotina. Então, em geral, hoje, um bom gestor, o ideal de uma atividade de gestor é gente de rotina, gente que respeite processo. Então, olha só que desafiador que é, né? Por isso que não é fácil encontrar realmente. Então, esse cara, muito mais do que ele saber exatamente como venda, né? A liderança está muito mais ligada à postura do que a conhecimento, né? Então, assim, essa liderança tem que estar muito alinhado com organização, com indicador, porque as pessoas talvez nem possam ser admiradoras, mas elas precisam respeitar. Então, quando alguém faz uma reunião com você, por exemplo, trazendo indicadores, mostrando fatos, dados, orientando, você pode não gostar do jeito, pode ser um cara mais seco, pode ser um cara mais bruto, o cara de uma pessoa, uma mulher, né? Mas o que ele não pode não ser é justo, né? E com indicador, com atividade, com alinhamento de expectativa, esse é o trabalho de gestão. Então, sendo justo, com indicador, mostrando onde está, para onde vai e com condições, né? Não dá para um gestor cobrar coisa de um liderado que ele não deu condição que o liderado fizesse. Esse é o principal fator de motivação em equipe comercial, qualquer equipe, que é senso de injustiça. Eu começo a ser cobrado por algo que eu não tenho condição de fazer, não tenho ali ferramenta, não tenho conhecimento. Então esse é um ponto principal dessas características. Alguém focado em processo, alguém que goste de gente, que é impossível você ser um líder que não tenha paciência, porque hoje um trabalho de one-on-one, de coach, de feedback é indispensável. A gente tem várias pesquisas, nas minhas palestras eu falo sobre a questão do feedback, trago inúmeros dados sobre lucratividade, retenção, né, nível de felicidade no trabalho, entrega, produtividade, tudo isso está relacionado muito a feedback, né? Esse retorno que você dá para o liderado para ele saber, né, o que você está pensando e ele ter oportunidade de melhorar. Então, gestão de comercial está muito mais alinhado com isso, com esse processo, do que com alguém habilidoso, tal, muito amigão. Porque senão ele vai para a rua de novo e vai fazer essa venda, né? E a segunda pergunta que você fez é se gestor pode vender, né? Olha, ele pode fazer qualquer coisa, mas, de novo, imagine como está sendo essa jornada, essa trilha, né? Esse cara veio de vendas, a remuneração dele é baseada na meta do grupo, ele pode vender. Então, assim, ele vai fazer o que eu faria, o que você faria,
o que é mais confortável. Se eu tenho caminhos que eu posso seguir para conseguir meu objetivo e nesses caminhos estão incluídas coisas que eu me sinto confortável, em sã consciência, o cérebro faz com que você corra do que é arriscado, do que é novo, do que é inconfortável. Então, assim, você vai fugir disso naturalmente. Então é óbvio que você vai correr para o que é confortável, que é a parte de vendas. Bom, se eu ganho, se é a minha meta, se eu sou reconhecido como um bom gestor, baseado nas metas que eu bato do grupo, eu vou fazer pelos caminhos mais confortáveis, que é a venda, não a gestão. E aí eu vou correr. Então, assim, se puder, se a política permitir, acredite, ele vai para a venda, ele não vai liderar. É muito interessante perceber, né, que uma política, não diria mal feita, mas uma política, principalmente comercial, desalinhada, pode ser de fato um grande câncer para a operação, né? Imenso. Inclusive, por exemplo, a remuneração. A remuneração, o Fábio, que é aqui de Espírito Santo, né? Ele que dá o módulo de remuneração lá no Sales Club, ele fala assim: remuneração é a arte de você incentivar, de colocar o incentivo no lugar certo. Remuneração é a arte de você colocar o incentivo no lugar certo. Então, por exemplo, muita gente reclama que vendedor dá desconto. Dá muito desconto e tal. Geralmente é o seguinte: qual que é a média de desconto do vendedor? Sabe qual que é? É a média permitida pela empresa. Então, se o limite máximo é 8%, qual que é a taxa média de desconto da empresa? 8%. Então, assim, ele dá o máximo que pode, né? Então, muitas vezes o desconto é por erro de remuneração. Olha que interessante. Não é nem treinamento, a remuneração incentiva o vendedor a dar desconto. Exemplo, o vendedor pode dar desconto, ele tem margem ali, e ele ganha por faturamento bruto. Então, o que ele faz? Ele dá desconto, porque o desconto acelera. Se eu dou desconto, eu faturo mais e eu ganho por faturamento. Então é óbvio, o meu modelo de remuneração está incentivando. Aí eu vou lá e fico gastando dinheirão com treinamento pra ele não dar desconto. Só que a remuneração incentiva ele a dar desconto. Aí você deve estar pensando, Concer, beleza, só que se ele ganha por faturamento e ele dá desconto, ele não fatura menos, né? Porque dá desconto, faz sentido. Só que ele ganha no volume. E outra coisa, a empresa vai lá e faz uma campanha de venda. Quem bater a meta de faturamento ganha um bônus. Então, o que acontece? Você está pagando 2 vezes ele para dar desconto. Uma, ele faz faturamento. E aí, o que está fazendo? Você está incentivando, porque essa diferença que ele não ganhou porque ele deu desconto, ele ganha do bônus da meta. Do bônus. Então, quer dizer, uma remuneração mal feita incentiva o cara 2 vezes a dar desconto. E você fica brigando, dando remuneração, treinamento, para ele não fazer. Tem um livro que chama Seu Cliente Pode Pagar Mais. Muito famoso. E lá no comecinho tem uma tabela falando sobre o tamanho do perigo que é o desconto para uma empresa. E muitas vezes o gestor não sabe isso e o vendedor sabe muito menos. O vendedor não dá desconto porque ele é mau. Dane-se, eu vou dar desconto. Ele tem 3 motivos por que o vendedor dá desconto. Primeiro, porque pode. Ok. Esse é o primeiro. Se não pode, ele não faz. Segundo, porque ele não sabe fazer de outra maneira. Então, como ele não sabe negociar, apresentar valor, fazer um trabalho de pergunta para encaminhar muito bem a proposta que faça sentido para o cara, então, se para o cliente faz sentido, ele briga menos por desconto. Ele não sabe, então ele corre para a ferramenta que o amador tem, né? O vendedor amador, ele corre para qual que é a ferramenta? Desconto. Desconto eu falo que é uma ferramenta de gente medíocre, né? Porque aí ele acelera sem precisar fazer força. E o terceiro motivo, que é o que mais dói, mas é talvez o mais verdadeiro, é que o gerente dele é mais frouxo do que o cliente. Por que ele vai se indispor com o cliente se ele sabe que o gerente dele fica abrindo mão de desconto? Ele fala, não, porque esse cliente é importante, deixa aqui. Então, assim, se não for rígido com relação à margem, ele não vai se indispor com o cliente. Ele vai dar desconto para o cliente e vai contar uma história para o gerente. Então é isso que acontece. E aí eu só estava falando, desculpa, lá da tabela do livro que estava. Lá na tabela ele mostra assim, se a empresa tem 20% de lucro líquido e o vendedor dá 8% de desconto, a empresa tem que vender 64% a mais de volume para obter o mesmo lucro líquido. Essa compreensão a gente consegue verificar com muita facilidade nesse bate-papo. Não é um processo simples comercial. É preciso ter técnica e olhar para isso, né? Muito. Muito. É um departamento muito avançado hoje em dia.
É que as pessoas tocam como se fossem amador, porque poucas estudam. Então, como você não estuda, você não tem, que é o que eu falei lá, você não tem acesso a esse nível de consciência não existe em você. Você olha para a sua volta, e principalmente no varejo, né, que é muito interessante, porque o varejo ele usa muito tecnologia, é o segmento que mais está adequado para vender Tem via buscado. tecnologia, mas é o mais amador por vários motivos. Por margem, você, né, não consegue talvez pagar muito bem para vendedores, diferente de serviços ou com produtos mais complexos. Então ele investe muito pouco, é o segmento que menos investe inteiramente de vendedores. E aí a gente vê essas reclamações em geral, pessoas perdendo venda. Eu mando WhatsApp, ninguém recebe. Eu vou numa loja, a pessoa desanimada, não faz oferta, né, não sabe demonstrar produto. Vai muito com relação a isso, né? Acaba sendo uma São duas coisas aqui que também me traz exemplos vividos aqui por nós. Uma é nós aqui, esse nosso ambiente da CDL Vitória tem forçado e tem ajudado o desenvolvimento e o entendimento de fato de números. Uma das coisas que chegou para nós olha, o nosso time, a nossa gerência comercial deseja que o nosso produto de um associado chegue no marketplace. E no marketplace dessas que tem disponíveis por aí. Um desses estudos chegou que o custo para estar ali chega a 30% do faturamento. Só que como que colocaram lá atrás? Não tinha nem margem, acho que Não, dava negativo. Tranquilamente negativo. Só que como colocaram lá atrás uma campanha para potencializar, através da inovação, vendas, aquilo se apresentou como uma solução negativa. Você vê como que, de fato, o processo mal feito pode levar, de fato, uma grande... Sem fazer conta. Sem fazer conta. Sem fazer conta. Esse é o problema. É algo assim que pra gente chama atenção e nós gostaríamos muito que isso fosse um ponto de evolução para todos. E falando desses pontos, dessas questões, se a gente pudesse linkar aqui os principais erros no processo de venda, qual que você destacaria de forma prioritária para nós? Acho que o primeiro é não se colocar genuinamente interessado no cliente. Esse é o primeiro. Porque mesmo sem técnica, uma pessoa genuinamente interessada, você já percebeu, vamos lá, você está com um problema pessoal, aí você tem um amigo meu, um amigo seu, o cara genuinamente gosta de você e não quer te ver mal, e você começa, pô, eu não tô bem. Ele não é formado em psicologia, não tem curso de terapia, nada, mas esse cara, ele começa a fazer perguntas para você, porque ele tá genuinamente, pô, você já tentou isso? Mas você conversou com ela? Você conversou com sua esposa? Mas você já escutou? Pô, você pensou nisso? Olha, ele começa a fazer pergunta, a entender, né? A te dar sugestões, porque realmente ele tá genuinamente interessado em você. Isso cria uma conexão. Conexão. Que é a primeira coisa que tem para venda, né? Não se vende sem confiança. Tem uma pesquisa do LinkedIn aí, quase com compradores profissionais, qual é o principal fator? O principal fator, em 90% dos casos, com compradores profissionais, é nível de confiança no vendedor. Né? Então, é muito forte isso. E quando você está genuinamente interessado, o outro lado percebe. Ele percebe. E aí, claro, você casa isso com boas perguntas, né? Aí tem várias técnicas, né? Pronto, aí você conduz muito bem e ele se sente seguro com relação a isso. Esse é o primeiro, não estar genuinamente interessado no cliente. Né? Por parte do vendedor, entendeu? Segundo, estudar sobre vendas, porque quando você estuda, você vai conduzindo. Quando você sabe quais perguntas fazer, por exemplo, como eu mostrei lá na pesquisa, né, da questão da geleia, né, quando você coloca muita geleia e pouca geleia, muita geleia gera muita confusão, e aí a pessoa na dúvida não compra. Né? Poucas geleias, muito bem perguntar, o que você gosta mais? Pô, eu vou oferecer essas 3. Tem uma tendência maior a solucionar. Então, tecnicamente ajuda, mas genuinamente ser interessado no cliente. Isso, para mim, é a maior parte. O resto acaba desdobrando em relação a isso. Aí, claro, depois o não uso de ferramenta para o CRM é jogar muito dinheiro fora, né? Porque o CRM ele te lembra coisa, o CRM você fica com os dados, você pode fazer um filtro depois, pode fazer campanha, pode automatizar, né? O cliente entra, você lembra da última compra dele, você pode fazer ciclos de compra, né? Então esse tipo de produto a cada 4 meses eu posso ofertar. Com o CRM. Sem isso aí, dificilmente você vai conseguir fazer, e é o que você vê, por exemplo, em muita loja. Eu pegar loja especificamente, tá sem movimento, os vendedores estão lá encostados, sem fazer nada, tal. E eles têm um baú de ouro dentro do computador, que é a informação, telefone, né, WhatsApp, última compra, né, quando foi, aniversário. Tem um baú até o de vencido ouro, perdido. exatamente, quem veio procurar, o que não teve acesso, levou, não levou. Tudo isso você consegue fazer dinheiro.
né? E a gente sabe, quem está na lida aí sabe muito bem o quanto que está adquirir clientes novos. O custo está imenso com relação a isso, principalmente quem trabalha com lead, né, com parte de geração de oportunidade via canais digitais, está altíssimo, cada vez aumenta mais. Então, assim, vender mais para os mesmos vai ser questão de sobrevivência para a maioria das empresas. Sobrevivência, não é uma opção lucrativa. Estou falando de sobrevivência. Esse ponto que o primeiro logo que você destacou, de estar realmente interessado no que o cliente deseja, esse processo todo, naturalmente é um processo também ali de encontro de objeções, né? E se a gente pudesse, o ponto esteja interessado, estando interessado, como trabalhar com as objeções, como dar aquela dica para quem está na ponta e o vendedor fala, e o cliente fala, tô dando só uma olhadinha. Vou comprar, vamos comprar. Deixa eu. Talvez com a minha esposa depois eu volto. Nunca mais aparece. Eu escutei alguns insights. Aqui a gente tem um projeto de trazer um painel de insights. Anotei vários, mas eu gostaria de democratizar a sua visão sobre isso. Legal. Porque assim, quando só tem falou que existe uma lei só de vendas, o resto são sub-leis, né? Ela desdobra. Que se não tem oferta, não tem venda. Só que quando você oferta, você abre a porta para objeção. Mas é muito legal porque, assim, a objeção, na verdade, todo mundo... assim, a pessoa chama de objeção, mas ela sente como uma rejeição. Por isso que as pessoas lidam muito mal com objeção. Porque é difícil você separar o que é objeção sua e do produto que você está vendendo, né? O serviço. É difícil. Você sente como se fosse para você. A hora que você faz uma oferta, a pessoa fala não, né? Aí você sente que é para você. Parece que ela tá aquela travada, né? Parece que ela tá te negando, ela tá rejeitando você. Então, assim, a sensação é de rejeição, chama-se de objeção, mas na verdade existem são 3 coisas que todo mundo sente como uma rejeição, né? Que pode ser rejeição, tipo, nunca mais quero, não quero de jeito nenhum, some daqui. Pode ser objeção, então pode ser alguma coisa nebulosa, que não ficou claro, ele tá com medo. Pode ser uma dúvida, simplesmente que ele tem ainda que não foi esclarecido, ele tá com uma dúvida disso. Ou pode ser uma negociação. Tudo isso é um não, certo? Ok. Porque o sim, beleza, o sim vão continuar. Então, tem essas 4 coisas, mas a gente chama de objeção tudo isso junto e sente como rejeição. Então, aí já está errado. Quando você começa a entender e tem um nível de consciência, você começa a controlar a situação. Então, você sabe, por exemplo, quando é uma pergunta, quando é uma negociação, quando é uma objeção e quando é uma rejeição. Então, isso já tranquiliza quando você não tem o sim do cliente. E aí, dependendo de cada situação, você vai encaminhando. Então, se é uma dúvida, você responde e pede um fechamento. Se é uma objeção, você valida e apresenta, né, uma proposta e pede fechamento, porque sempre tem que pedir um fechamento depois de uma objeção, não tem o que fazer, né? Se é uma rejeição, inclusive até dentro de uma rejeição, a gente tem algumas ferramentas, né, para entender realmente, porque às vezes ele rejeita na hora, mas você consegue umas ferramentas para dar um passinho atrás e ver se realmente é uma rejeição, né? Mas em geral, rejeição, beleza, que é a função do vendedor. A função do vendedor é buscar a rejeição. Ele falou, realmente não quero, obrigado. Pô, aí eu já consegui, né? Gastei todas as minhas cartas, ofereci realmente. Entendi. Agora, quando você pergunta muito bem para ele, você diminui em muita objeção, mas em muito. Por quê? Quando você pergunta, você, além de saber quais são as dores que ele tem, qual a pressa que ele tem, né? Se ele tem dinheiro ou não para isso, se ele já passou por experiências ruins, porque às vezes o seu produto ou serviço é excelente, o preço tá ótimo, mas ele já teve uma experiência ruim que marcou negativamente. E essa experiência ruim, o Raul Candeloro, que é um grande professor, ele chama de irritadores. Esses irritadores são muito mais poderosos do que o seu argumento todo lá de benefício, que o produto funciona, que é bom ou não. Porque se ele passou por uma experiência ruim, e o cérebro todo momento busca que a gente não sofra, né, não sinta dor, esse peso é muito maior do que o benefício. Então, uma das primeiras coisas que nós, como vendedores, minha equipe, faz é tentar entender se ele já teve acesso àquele produto ou serviço que ele vai comprar. Se ele já comprou com alguém, qual foi a experiência dele? Então a gente tenta ver se ele já teve algum irritador buscando uma solução, que é o que ele está lá com a gente. Porque se ele tiver, eu preciso primeiro garantir que com a gente ele não vai ter essa experiência. Depois a gente pode falar dos benefícios, mas primeiro eu preciso que esteja claro para ele, e aí com provas, casos, até com contrato, que ele não vai ter esse desafio que ele já teve com outro. Então, quando você deixa uma pessoa nesse ambiente de segurança, é muito mais fácil vender para ela. Então, aí as objeções
quase que diminui. Mas ainda assim elas vão existir. Então o mais importante da objeção é você entender realmente o porquê que ele está falando aquilo. Lembre que objeção é uma opinião diferente da sua. Você acabou de fazer uma oferta e você acha que vale a pena para ele. Ele, se ele falou não, tá com dúvida, de alguma maneira que não seja assim, ele não está comprando. Então, por que ele não está comprando? Essa é a minha função. Minha função não é tentar convencer ele. A minha função, depois você vai tentar fazer isso, alinhar. Mas primeiro é tentar entender por que ele está com uma opinião diferente. Então eu vou devolver com pergunta. Ah, perfeito, deixa eu entender então. Você gostou da proposta inteira, né? Mas o que você está me dizendo é que achou que ficou um valor maior do que você imaginava, é isso? Então, olha só, eu estou validando aqui que ele gostou do resto da proposta, me estou validando também que o único problema aqui é preço. Aí eu não vou tentar convencer ele antes. A hora que eu validar, eu vou falar, legal, posso explicar o porquê que nosso preço é um pouquinho maior que o da concorrência, ou um pouquinho maior do que você trouxe, ou um pouquinho maior do que a média? E aí eu vou te explicar os diferenciais. Se fizer sentido para você pagar um pouquinho a mais, a gente continua. Se não, a gente encerra por aqui. Muito Então, bom. olha só que ambiente agradável, né? Eu não estou tentando convencer. O cliente está seguro, o cliente me falou, porque ele se sente seguro, então ele vai me falar realmente a verdade. Vou explicar, ele está me ouvindo, porque se o cliente fala uma objeção e eu tento convencer ele, acontece um negócio que na psicologia a gente chama de reatância psicológica. Eu crio uma birra, eu crio meio que um bloqueio, eu não fico escutando o que você está falando, eu vou esperar você parar de falar para eu dar outro argumento, porque eu não quero comprar. Porque você está tentando provar que eu estou errado. Quando alguém tenta forçar a pessoa a mudar de opinião, é a mesma coisa que eu provar que ela está errada. E qual ser humano em sã consciência se sente confortável em assumir na frente de todo mundo que está errado? Pois é. Ninguém. Então, minha função aqui não é provar que ele está errado. Minha função aqui é tentar entender em que momento da minha apresentação ou do produto, tal, ele não viu o valor ou ele não quer levar efetivamente. Será que é preço? Será que ele não se sentiu seguro? Será que ele só precisa de um empurrãozinho? Às vezes só precisa de um empurrãozinho. Seu Paulo, faz sentido para você? Faz. Olha, faz um pedido. Você prefere... Às vezes só precisa de uma orientação. Você prefere pagar no Pix ou você prefere pagar no cartão de crédito? Às vezes uma pergunta dessa... Ele já te responde ali Porque naturalmente, às vezes o cara não fala, então tá bom, vou levar. Às vezes a pessoa não... Às vezes só precisa... apresentou. Ficou aquele silêncio? Ficou alguma dúvida, seu Paulo? Não. Tá. O senhor prefere no Pix ou no cartão? No cartão, parcela. Olha só, então você encaminhou aqui, naturalmente, ele só precisava de alguém perguntar para ele para tomar uma decisão de fechamento, né? Às vezes é muito mais simples do que a gente pode imaginar vendas. Mas o simples e o óbvio às vezes é esquecido e acaba prejudicando e muito, né? Só que é o pulo do gato, né? É uma grande técnica. Você imagina, pegando já esse gancho, recentemente a CDL Vitória, nós tivemos numa região comercial aqui e através de uma pesquisa nós fizemos a seguinte pergunta: como você empresário e você associado deseja que eu, CDL Vitória, comunique com você? Mais de 80%, eu acho que foi 80%, quase 88% disseram que era via WhatsApp. Legal. Só que eu fiz a segunda pergunta: quais de vocês vendem por WhatsApp? Só 20% disse que sim. Isso traz pra gente uma reflexão e, ao mesmo tempo, já uma pergunta. Como vender pelo WhatsApp? E, na sua visão, o WhatsApp é uma ferramenta boa para estar dentro desse processo de venda? Indispensável, né? Talvez hoje a ferramenta mais usada, 99% de quem tem celular usa o WhatsApp, tem que estar dentro do processo, só precisa entender como funciona o processo. Porque a maioria das pessoas hoje esqueceram que existem outros meios. Faz tudo pelo WhatsApp. É que todo mundo é corajoso pelo WhatsApp. O vendedor e o comprador. Então, assim, o WhatsApp eu acho que faz sentido, mas tem que ver só em que momento. Então, em geral, você tem uma diferença entre B2C e B2B ali, né? Para quem vende pessoa física direto na jurídica. Em geral, na pessoa física, ele começa a jornada através de via digital, né? E depois acaba querendo falar com alguém de vendas. Então, o cara chama pelo WhatsApp e quer falar com o vendedor. No B2B, para a empresa, geralmente é o contrário. Ele começa falando com uma pessoa e depois ele pode fazer isso via ou equipe interna ou via digital, principalmente quem recompra, né? Então, você vende para a empresa que compra todo mês, por exemplo, com periodicidade, ele no começo faz isso, depois ele pode fazer via interno, ou ele mesmo pode fazer através de uma plataforma, com desconto, isso está acontecendo bastante. Então, assim, em que momento? O que não pode é só fazer pelo WhatsApp. E segundo, o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação e venda, só que ela dá muita velocidade. Da mesma maneira, então entenda que não tem jornada de venda. Existe jornada de compra. De compra. E você monta a sua jornada de venda em cima baseada na jornada de compra. Então, como é que a pessoa gosta de comprar?
Então ela gosta primeiro de chegar. Se ela gosta primeiro de chegar pelo WhatsApp, então vamos fazer o primeiro contato pelo WhatsApp. Aí a gente vai fazer, no meio ali a gente pede para fazer uma ligação, posso fazer uma chamada de vídeo para te mostrar o produto, tá? Aí você faz uma jornada ali com ele, né? Agora, pelo WhatsApp é muito fácil a pessoa sumir, tudo isso. E principalmente, as pessoas ainda utilizam um pouco a tecnologia do WhatsApp. Então, seja usando as tags, né, para separar, como se fosse um CRM ali, então a vermelha é isso, a azul já recebeu o orçamento e tal, ou usando realmente ferramentas que gerenciam o WhatsApp, ticket de atendimento, né? Bots, que pode automatizar os primeiros contatos, né? Então tudo isso agiliza. Lembrando, uma pesquisa, né, que eu passei lá, e inclusive isso a gente vê claramente nas nossas, né? A gente quando estava iniciando o processo, que você vai colocando as ferramentas elas demoram um pouco para você otimizar, então você perde alguns clientes, ou demora, o cliente não cai direto, aí você vai ter que pegar na mão. Quando alguém manda uma mensagem via WhatsApp ou deixa um lead, né, entra no site lá, uma landing page, enfim, gostaria de saber mais informação, ou quanto custa isso, enfim, pede uma informação, esse cliente, se você atender ele em até 3 minutos, ao invés de 2 horas, que é muito comum isso acontecer, a chance de você fazer negócio com ele, atender ele em 3 minutos ao invés de 2 horas, aumenta 4 vezes mais, 400%. Então o WhatsApp é uma ótima ferramenta, só que também é uma ótima ferramenta para te queimar. Porque, Se o processo não estiver bem definido, né, vai estrangular, né? Exato. Ou colocando gente que nem, por exemplo, tá, mas os vendedores atendem na loja lá, eles não conseguem ficar toda hora, não conseguem responder rapidamente. Gente, se hoje a maioria das pessoas começam a comprar pelo WhatsApp, o que impede você colocar um estagiário, um outro vendedor só para atender o WhatsApp? Exclusivo. Só WhatsApp. Se você olhar, tem gente que, sei lá, mais da metade das vendas é via WhatsApp. E não tem ninguém só para WhatsApp. Vai só para WhatsApp. Contrata uma ferramenta, tem várias, vou citar nomes aqui, mas se quiser podem me chamar depois. Tem várias ferramentas que automatizam. Ele faz o bot, vai mandando para quem, pum, 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 pum. Cara, essa pessoa pode receber um catálogo, enquanto o vendedor já atende, tá na lista lá, vai entrando. Olha, vai dando uma olhadinha no catálogo, vendo o preço aqui, que o nosso vendedor já te atende. Você consegue fazer isso hoje. Né? Numa gulgada que você der lá, você consegue achar várias ferramentas para poder executar isso. Então, o WhatsApp é excepcional, tem várias técnicas, né? Tem vídeos meus lá no meu canal no YouTube com técnicas pelo WhatsApp. Agora, tem que entender que aquele é um canal, talvez um dos principais canais, e como tudo que é principal, tem que ter um olhar como principal, tem que ter foco, tem que ter gente olhando para lá, tem que ter indicador, tem que ter controle, e essa velocidade é indispensável para quem trabalha com WhatsApp. Inclusive, eu vi esse conteúdo seu no seu canal, e eu gostaria que você falasse para todos aonde te encontrar e qual o canal. Perfeito. Bom, vamos lá. Hoje o maior canal de técnicas de vendas do Brasil é o nosso, Thiago Concer, né? Inclusive um canal verificado, né? Pelo próprio YouTube. São 400 e bastante mil inscritos no canal, 20 milhões de visualizações. Toda semana tem vídeo novo de vendas. Toda semana mesmo. Toda semana. Quem acompanha exatamente, né? Acho que essa é uma das coisas que é a disciplina nossa ali, de estar fazendo os vídeos, né? De estar com conteúdo. Então, via canal do YouTube, que é o nosso canal maior. O Instagram nosso também, hoje, o Instagram é uma referência de vendas, mas mais fácil, fazer um resumo onde ele encontra tudo. Meus materiais, cursos pagos, cursos gratuitos, materiais gratuitos, a gente tem vários, canal no YouTube, curso de CRM, então se você quiser mexer no CRM, tem curso gratuito para aprender a mexer, né? Tudo você encontra no Instagram, Thiago Concer Oficial, Thiago com H. Thiago Concer Oficial, lá tem o Linktree, lá dentro você clicou no Linktree na bio, lá tem todos os canais, todos os materiais, toda a ferramenta para o pessoal poder ser um excepcional vendedor ou gestor ou dono de empresa com foco na parte comercial. Eu faço muita questão de mencionar os seus canais e pedir para você falar que além de conteúdo, tem muitos insights. Eu te acompanho, conheço os insights e utilizo no meu dia a dia quanto gestor. Que bacana. Eu preciso de democratizar e dizer que vale a pena consumir esse tipo de conteúdo, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Sem dúvida. Aqui e lá se encontra muita coisa. Eu fiz esse parênteses porque eu achei extremamente necessário falar da minha experiência. Primeiro, eu tô falando da minha experiência de estar te seguindo e falar desse bate-papo. Né? Eu consumo isso mesmo de fato, e eu acho que vale a pena quem tá nos assistindo, nos acompanhando também. Funciona. Também tá lá, funciona, é muito legal. Funciona. Você pode não gostar do jeito que eu falo, mas não tem como negar que funciona os negócios. Eu não poderia deixar de perguntar a você algo que tem, inclusive, até muito na moda. Acho, inclusive, que em algum momento isso foi pra modinha até demais, que é a inovação, né? Talvez até pejorando, né, de fato ali a essência da questão. A pergunta para mim no sentido o processo de inovação,
ou a atitude inovadora no processo de vendas, na sua visão? Mas é aquela inovação que faça sentido. Não essa que a gente vê aquele conceito de montar um robô que vai para a espaçonave de Marte, não. É aquela de fato do processo. Na sua visão, qual é a importância desse processo de inovação ou as atitudes inovadoras lá na trilha da venda? Inovação parece que está muito ligado com tecnologia, né? Isso. Se você não fizer completamente diferente, tiver tecnologia, não é inovação, né? Isso com certeza não é uma verdade. Eu acho que você fazer melhor alguma coisa, o ato de melhorar aquilo, para mim, já é uma inovação. Se aquilo funciona, entrega mais resultado, para mim aquilo já é inovador. Então, eu acho que o olhar para a melhoria significa, para mim, inovar. Pode ser que tenha tecnologia ou não, mas não necessariamente está ligado, né? Na maioria das operações comerciais, que é uma provocação, elas não precisam de inovação, efetivamente, se você traduzir inovação como algo completamente novo, que nunca foi pensado, né? Não. Na maioria das vezes, das operações comerciais, o que a gente precisa é fazer mais do mesmo. O problema é que é feito pouco mais do mesmo, né? Quando você olha para uma operação comercial, o que funciona? Funciona volume, funciona os indicadores, taxa de conversão, para saber cada etapa, né? Uma etapa muito bem definida, então como começa, como que é o meio, como que é o fim, né? E aquilo ali resolve 80% dos problemas comerciais, né? E aí a tecnologia ela vai ajudar a controlar e a dar escala, mas não necessariamente você faz. Então qualquer pessoa que a gente começa hoje, a empresa que vai assumir, a não ser, claro, empresa que já tem uma estrutura maior, mas é grande minoria, a gente fala, ó, primeiro faz na unha, primeiro faz com 1, 2, primeiro faz com um grupo de pessoas, né? Aí a hora que você vê que funciona daquele jeito, aí você usa a ferramenta, a tecnologia para escalar, né? E aí talvez pode ser alguma coisa mais inovadora. Mas para mim, fazer melhor, né, aquilo que você já executa, para mim isso é inovação. E talvez possa ter tecnologia. É que inovação sempre parece que é um pulo do gato, né? Você vai vender um curso, um livro sobre inovação, né? Parece que é aquilo que vai acontecer. E todo mundo quer saber. Quem não gostaria de saber quais são os próximos 6 números da Mega Sena? Então todo mundo quer saber, está antecipando. Como a concorrência está muito grande, qualquer coisa que surge mais ou menos diferente, a pessoa se agarra. Porque ela falou, vai que eu pego agora isso aqui, né? E aí a concorrência demora para... O problema é que você acaba perdendo muito foco com isso. Então inovação ficou um termo excepcional para picareta vender curso, né? Porque inovação é tudo e pode ser nada. Inovação é sempre um pulo do gato ali na frente. Inovação parece que é sempre alguma coisa que vai te entregar o que ninguém pode. Aquilo vai ganhar uma margem, né, no mercado e mesmo. Meu amigo, acredite, né? Inovação geralmente parte de mais do mesmo, né? É um detalhe, é alguma coisa que você melhora de um processo que já está rodando muito bem. Então, quando você olha, esquece, não existe. Você não consegue construir a casa primeiro pelo telhado, né? Tem coisas que tem que respeitar. Processo, né, padrão, indicador, e aí a partir daquilo ali, com essas informações em mão, talvez você consiga pensar em novas soluções. Mas precisa de dados, precisa de informação, precisa mais do mesmo. Então, primeiro pensa dentro da caixa para depois pensar fora. A gente tem o Thiago Oliveira, que é um empresário fantástico, começou do nada, né? E aí vendeu a empresa dele por muitos milhões. Hoje mora nos Estados Unidos, é investidor de startup, tecnologia, um cara que está ali olhando e morando ali, né, no Vale do Silício. E o Thiago tem alguns livros, tem Metodologia Ágil, e ele tem Pense Dentro da Caixa, que é o nome do livro, que é incrível, justamente sobre isso. Sugestivo, hein, o nome? Mas, extremamente. Faz mais do mesmo que funciona. Depois, você começa a inventar a roda. Que legal. Olha, no meu painel de site mais uma, hein? Pô, inovação começa no mais do mesmo. Olha que legal. Começa mesmo. Que legal. Olha, Thiago, eu teria conversa com você que faz umas 3 horas e a gente ia embora. Mas eu sei que você tem voo, eu queria agradecer imensamente a sua vinda aqui. Nos engrandece o solo capixaba. Aqui, se sinta abraçado, se sinta como a sua terra. Não vai embora antes de comer a moqueca capixaba, de jeito nenhum. Eu não tava com fome, mas aí eu comecei... Meu Deus do céu. Capixaba e tem aqui... Não vai. E eu queria muito que, antes de você ir, que você pudesse mandar uma mensagem para os nossos associados. E antes mesmo da sua mensagem, do seu fechamento, a Cideli Vitória te entrega um mimo para que quando, mesmo com a sua família lá, você possa também lembrar da gente. Deixa eu abrir aqui. Posso abrir? Claro, deve. É que tem um negócio de etiqueta, né? Que não pode abrir. Cara, eu acho a coisa mais legal do mundo. Você dá um presente pra pessoa, você quer que ela abra, né? Pô, senão... Beijo, curta, né? Se eu não quisesse, eu não daria o presente, né? Olha que coisa, deixa eu mostrar aqui, ó.
Aqui, ó. Olha. Até eu que não sei fazer churrasco direito, que isso aqui vai sair bom. Pronto. Fantástico. A hora que eu for fazer o churrasco lá em casa, vou tirar uma foto e vou mandar pra vocês. Obrigado, viu? Eu agradeço Obrigado, minha muito. família agradece também, vai gostar muito disso. E agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de dar voz para a gente poder falar do departamento comercial, né? Que é o coração, que é o que transformou minha vida. Eu sou muito enfático, a gente brinca lá, eu sou um evangelizador das vendas no Brasil, né? Porque vendas transformou minha vida. Então, transformou a vida da minha família, dos meus funcionários. Funcionários meus têm vida que jamais imaginaram por causa de vendas, né? Eu tenho uma vida hoje que dos meus melhores sonhos, não poderia imaginar. Meus familiares, meus amigos, alguns, têm benefícios, né, e vivem uma ótima vida justamente por causa de vendas. Então a gente acaba sendo muito enfático, né? A gente prega muito sobre a questão de vendas porque a gente sabe que transforma a vida das pessoas e das empresas e, consequentemente, tem um monte de gente dentro da empresa sonhando com isso, né? Então, agradecer você por isso. E, mais uma vez, né, me colocar à disposição para quem quiser, né, levar profissionalismo para o departamento comercial, pode chamar a gente lá no Instagram e repassar a mensagem para o empreendedor especificamente. Vou passar agora para o empreendedor, eu falo tanto com o vendedor, mas estamos falando muito com o empreendedor hoje, né, como passei por toda a carreira, estou hoje como empreendedor. Lembrar que todo esse esforço que se faz, principalmente reaprendendo, né? Olhando para o departamento comercial, que de novo ainda é um departamento que tem pouca tecnologia, informação, conhecimento, se investe pouco ainda em estudo, né, no departamento comercial, mas acredite, cada centavo que investido para lá, falando de ROI financeiro, volta milhares de vezes, mas mais do que isso, quando você investe no coração da empresa, você está investindo em todo mundo que está lá dentro, porque todo mundo que está como liderado está sonhando e acreditando que você como dono, né, está pensando em crescer, está pensando em multiplicar, porque através do crescimento ele vai ter mais oportunidades, pode ganhar mais dinheiro, pode ascender em outros cargos, e isso passa efetivamente por vender. Uma empresa boa, sólida, uma empresa que vende e principalmente que dá lucro, porque através do lucro, que é o dinheiro que você reinveste, né, contrata pessoas melhores, coloca tecnologia, então vale cada centavo e cada esforço do seu tempo em reaprender a parte comercial. Às vezes você faz isso há muito tempo, vende talvez muito bem, faz isso, mas acredite, tem muito mais oportunidade para fazer melhor, mais rápido, com menos esforço. Vale a pena, eu quero que você conte comigo nessa jornada. Mais uma vez, muito bom? obrigado. Tamo E junto, não dá obrigado, para deixar viu? de agradecer o nosso grande amigo, o Que Júnior nos Esmaga. conectou. Nos aqui, conectou, fez o maior evento do estado do Lindo, Espírito Santo, maravilhoso. qual você 1.000 participou e também. poucas pessoas. No Incrível. centro de convenções. Júnior, aquele abraço, meu amigo. Obrigado pela oportunidade de estar presente no seu evento. Obrigado pela oportunidade de conectar com essa pessoa fantástica que eu já conhecia no digital e agora aqui presencialmente. Tenho certeza que muitos que estão nos vendo gostaria muito de estar aqui, especialmente aqueles que amam a profissão, a venda e tal, para te tietar mesmo. Muito, muito legal. obrigado. E a Obrigado casa você. é nossa. Estamos sempre juntos e projetos novos Vamos fazer isso virão. acontecer. Sem dúvida, afinal, pô, além de tudo, né, do relacionamento nosso aqui, nós temos um sócio, mentor, né, daqui da casa, tem outros parceiros, tem heads de venda também daqui da casa, então, pô, por que não, né, usar a própria força capixaba aqui para Alavancar. potencializar ainda mais. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.